Graça e paz, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para meditar da rica palavra do Senhor e a gente vai continuar meditando aqui no Salmo 45. Eu convido você a abrir a palavra de Deus e ler comigo a partir do versículo 9. Ontem ia ficar muito grande o vídeo, então não deu tempo da gente falar do noivo aqui, desse casamento que a gente começou ontem, mas a gente vai falar agora do noivo e da noiva, sendo mais expositivo no dia de hoje. Então, Salmo 45, a partir do versículo 9, assim diz a palavra do Senhor: Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é teu senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei, e interior do palácio a sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez dos teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. Então aqui nós temos a leitura da palavra de Deus no Salmo 45. Nós vimos ontem sobre o significado do casamento no Antigo Oriente e como esse casamento aqui reflete a Cristo e a igreja. E agora nós vamos destrinchar esses versículos nessa noite. Eu vou orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, que nós possamos entender as Tuas verdades mais uma vez e aplicar às nossas vidas. É isso que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, dos versículos 2 a 8, ele descreve o noivo. E a gente vê que o noivo ele não tem nenhum defeito. Nada é dado a ele, tudo ele conquista. É um caráter bem meritório o que a gente vê aqui, a linguagem do Salmo 45. Observe, versículo 2: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Ele está falando do noivo. Por isso Deus te abençoou para todo sempre. Cinja a espada. Veja que aqui nós temos conquistas de guerra. Ele conquistou, ele cinge a espada, ele é o herói, ele é cheio de glória e majestade, ele cavalga e ele nunca perde nas suas batalhas, ele sempre vence. Versículo 5: As setas dele são agudas e penetram o coração dos inimigos do rei. Ele não perde. Ele é sempre vitorioso e é ele quem conquista as coisas. Ele tem companheiros, mas os companheiros não são iguais a eles. Veja o versículo 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo e alegria, como que? Como nenhum dos teus companheiros. Os teus companheiros podem até ser crentes, os discípulos eram crentes, mas ninguém é igual a Jesus. Ninguém é ungido, ninguém é abençoado como Cristo. Ele é especial. Versículo 8: Todas as tuas setas recendem a mirra, aloés e cássia. Por quê? Porque ele reina. Aqui nós temos conquistas de guerra. E o oposto disso é a noiva. A noiva é gloriosa, a noiva é adornada, mas ao contrário do noivo, nada vem dela, tudo é dado a ela. Ou seja, nós somos gloriosos, nós somos adornados, mas nada vem de nós, nada vem do nosso mérito. Tudo é dado a gente. A gente não merece nada. É dado por graça, porque nós não somos o noivo, nós somos a noiva. Versículo 9: Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. Agora é a noiva. À tua direita está a rainha adornada
de ouro finíssimo de Ofim. Aqui a igreja não tem problema com a sogra, a noiva não tem problema com a sogra. Não existe falsidade entre a sogra e a noiva. A noiva, a sogra o acompanha. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Né? Aqui não é uma alusão de quando você casa, você tem que esquecer a sua mãe e seu pai. Mas quando você se torna parte da igreja, e muitas vezes eu, por exemplo, que vim de um lar não cristão, existem coisas da minha criação que eu vou ter que deixar de lado, agora que eu conheço a Bíblia e eu conheço a igreja. Tem coisas aqui que eu aprendi que não são tão certas, que meu pai e minha mãe fizeram e até me ensinaram, mas não são tão certas. Eu vou ter que deixar, porque eu tenho que me apegar ao noivo. Então aqui não é abandonar pai e mãe, nós temos que honrar pai e mãe. Mas aqui a noiva, ela tem que obedecer ao seu Senhor em primeiro lugar. Então tem coisas até da minha criação que eu tenho que deixar se a palavra de Deus está mandando eu deixar. Ah, não, mas eu cresci assim, essa é a minha criação. Mas se a sua criação estiver contra a palavra de Deus, nós temos que abandonar algumas coisas. Isso é deixar o pai e a mãe para se juntar a Jesus, para se juntar ao noivo. Versículo 11, então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. Muitas pessoas têm problema com essa palavra, né? Cobiçará. Como é que o noivo cobiça a noiva aqui? Cobiça não é pecado, mas cobiça aqui é traduzido como desejar intensamente. E quando nós desejamos intensamente, sem colocar nada no lugar de Deus, nós não estamos pecando. O problema é que a nossa cobiça é parecida com a ira. É muito difícil a gente irar, mas não pecar. Deus ira, mas ele não. Deus se ira, mas ele não peca. A gente é muito difícil isso. A gente é muito difícil desejar intensamente sem pecar. Desejar intensamente sem colocar aquilo no lugar de Deus. Jesus não. Aqui é o noivo perfeito. Então ele consegue desejar intensamente sem colocar aquilo no lugar de Deus. E o que é que ele deseja intensamente aqui? A igreja. Ele deseja intensamente a noiva. Olha o amor de Deus. Além dele morrer por nós, se entregar por nós, ele ainda deseja intensamente se encontrar com nós na segunda vinda. Ele deseja intensamente, sem colocar isso no lugar de Deus, estar com a igreja. Isso é uma aplicação direta para as nossas vidas, porque nós desejamos intensamente nos encontrarmos com Deus. Essa é a aplicação. Veja, Jesus é o nosso primeiro amor. Então, eu não posso desejar nada acima de Deus. Ah, mas eu amo muito a minha mãe. Mas ela não pode ser primeiro lugar na minha vida. Deus tem que ser primeiro lugar na minha vida. Eu amo muito os meus filhos, mas eles não podem ser primeiro lugar na minha vida. Olha como isso é importante. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Significa, eu não desejo nada acima da segunda vinda de Cristo. Eu não desejo nada acima do que eu me encontrar com o noivo. Esse é o amor que a igreja, a noiva, deve sentir pelo noivo. É um amor intenso. Eu vou ser pai daqui a pouco, se Deus quiser. Mas eu não posso desejar mais a minha filha do que a segunda vinda do Senhor. Eu tenho que dizer assim, eu desejo em primeiro lugar te ver, Senhor. Eu prefiro não conhecer a minha filha, se for para se encontrar contigo, se for para me encontrar contigo. Esse é o desejo do meu coração. É claro que eu quero conhecer minha filha, mas eu tenho que desejar mais o Senhor. Por quê? Porque Ele é o noivo fiel. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, o desejo que Cristo tem de se encontrar comigo na sua segunda vinda é o desejo que eu tenho que ter de me encontrar com Ele. Esse é o nosso Deus. Esse é o amor que nós devemos mostrar e passar através do Evangelho. Amém, meus irmãos? Então, nós temos outras distinções aqui. A gente vê que, olha no versículo 3, ele diz assim, toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Olha,
ela é pura por causa do palácio. Ela é brilhante. O que brilha dela? Brilha o ouro do vestido. Mas nada é mérito dela. Ao contrário do noivo, que tudo é ele que conquista. A noiva é o que é dado a ela, porque nós somos santos, nós cada vez mais na santificação, nós somos fiéis, ou nós podemos cometer atos de justiça não por causa do nosso mérito, mas porque Deus nos atribui isso. É a graça de Deus, é o amor de Deus. Que nós possamos passar isso para os outros. Cristo está interessado em ter você na eternidade. Ele é o noivo fiel. E nós também estamos sendo fiéis a esse noivo. Então que nós possamos entender que esse período entre o noivado, a primeira vinda de Cristo, e o casamento, a segunda vinda de Cristo, é o período do noivado, é o período da nossa vida. Como estamos passando o noivado? Como noivas fiéis? Nós devemos olhar para a nossa vida, como estamos tomando as escolhas. Se Cristo estivesse no meu lugar, ele tomaria essas escolhas, ele tomaria essa decisão. Eu sou uma noiva fiel. Como está o meu estágio de santificação? Eu me santifico cada vez mais. Eu mostro cada vez mais que eu sou a noiva do Senhor. É uma bênção. É um casamento que dá atenção ao noivo. Sabe por quê? Porque no casamento de hoje ninguém dá atenção ao noivo. Todo mundo. Por que só. Eu fico me perguntando às vezes. Por que só as pessoas levantam quando a noiva chega? Coitado do noivo. O noivo entra e ninguém levanta. Por que só a noiva veste branco? Ah, não, porque a noiva é a pureza da mulher. Sim, e se o homem se guarda para o casamento? Por que ele veste preto, né? Coitado do noivo. Porque ele está de luto, ele devia se vestir de branco também. E aquele que se guardou até o casamento, como eu? Se eu soubesse, eu tinha me vestido de branco no meu casamento. Mas não, é um casamento que dá atenção ao noivo. Por quê? Porque o noivo é que é o fiel. A noiva, ela é fiel por causa das conquistas do noivo. Mas o noivo é o centro. A gente leu aqui que a noiva se inclina para o noivo. Não é que a gente tem que fazer isso nos casamentos agora. Mas por que ela se inclina com o noivo? Porque ela entende a glória que o noivo tem. E que tudo ali é o mérito do noivo, que é dado a ela. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Esse salmo é muito rico, irmãos. A gente podia aqui ficar falando aqui várias e várias horas, mas por causa do tempo eu vou me reter a esses comentários. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura, meditação da Tua Palavra, que essas verdades elas estejam impregnadas em nossa mente. Obrigado por esse momento de poder compartilhar da Tua Palavra. Nos abençoa ao longo dessa semana, uma semana corrida, mas o Senhor está conosco. É isso que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.